Fala pessoal, vamos analisar os jogos deste domingo, 1º de maio de 2022, mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de sexta-feira. Na sexta-feira tivemos na nossa lista o Betis Sevilha e não bateu. O Sevilha abriu o placar aos 7 minutos, mas tomou o empate no segundo tempo e não conseguiu vencer essa partida. E a equipe do Cádiz tira pontos mais uma vez dos times que estão na parte de cima da tabela. As estatísticas do jogo: a equipe do Sevilha finalizou 11 vezes, 6 no gol. A equipe do Cádiz finalizou 10 vezes, 4 no gol. Uma equipe que jogou de igual para igual com a equipe do Sevilha. O PSG empatou contra o Strasbourg por 3-3, não estava na nossa lista. Outro jogo que estava na nossa lista era o Fenerbahçe contra o Gaziantep. A equipe do Fenerbahçe venceu por 3-2. Fez 1-0 com 5 minutos, depois perdeu um pênalti aos 57, aos 62 fez 2-0, tomou um gol aos 64, aos 82 fez o 3-1 e já nos acréscimos tomou um gol e ficou aí 3-2 essa partida. E para fechar a nossa lista de sexta-feira, tivemos Série B. Londrina empatou com o Vila Nova em 2-2 e o jogo que estava na nossa lista, o Lei Ituano, não bateu. O Ituano venceu a equipe do Bahia por 1-0, um gol aos 24 minutos e ficou isso mesmo. O Bahia teve chance de gol no segundo tempo, mas acabou ficando no 1-0 para a equipe do Ituano. No segundo tempo, a equipe do Bahia teve 74% de posse de bola, 12 finalizações. A equipe do Ituano finalizou apenas uma vez no segundo tempo. E a nossa lista de sexta-feira ficou aí 3 jogos, 2 erros e 1 acerto apenas. Vamos agora para as análises dos jogos deste domingo. E vamos começar os jogos deste domingo com Premier League. Temos Everton contra o Chelsea. A equipe do Chelsea nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Everton, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Chelsea ocupa a terceira colocação, tem 66 pontos. E a equipe do Everton ocupa a 18ª colocação com 29 pontos, ainda brigando contra o rebaixamento. O Burnley, que venceu na rodada, já abriu aí 4 pontos de vantagem. Jogando em casa, a equipe do Everton ocupa a 12ª colocação. Em 16 jogos, venceu 7, empatou 2 e perdeu 7. Marcou 21 gols e sofreu 20. Jogando fora de casa, a equipe do Chelsea ocupa a terceira colocação. Em 17 jogos, são 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Marcou 36 gols e sofreu 10. Os últimos jogos entre eles: vitória do Chelsea, vitória do Everton, vitória do Chelsea e empate. O Everton vem de derrota, perdeu para o Liverpool no último jogo, e a equipe do Chelsea vem de um empate contra o Manchester United fora de casa. Aqui vai ser um jogo bem complicado, reta final de campeonato, o Everton brigando contra o rebaixamento, vai jogar ali por uma bola como foi contra a equipe do Manchester United, e a equipe do Chelsea vai tentar se manter entre os 3 primeiros colocados no final do campeonato. Mas nesse jogo eu vou colocar o Chelsea na nossa lista de back, uma odd de 1,70, acho que vale a pena tentar ficar de olho nesse back Chelsea. Dando sequência, temos Tottenham contra a equipe do Leicester. A equipe do Tottenham nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Leicester são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Tottenham ainda busca uma classificação para a próxima Liga dos Campeões, está 2 pontos atrás da equipe do Arsenal. A equipe do Leicester não briga por mais nada nessa Premier League, não vai classificar para mais nada, também não vai ser rebaixado. Jogando em casa, a equipe do Tottenham ocupa a 5ª colocação. Em 16 jogos, venceu 10, empatou 1 e perdeu 5. Jogando fora de casa, a equipe do Leicester ocupa a 17ª colocação. Em 16 jogos, venceu 3, empatou 5 e perdeu 8. Os últimos jogos entre eles: vitória do Tottenham e vitória do Leicester. O Tottenham vem de um 0-0 contra o Brentford, perdeu em casa para o Brighton. E o Leicester vem de empate contra a Roma pela Liga Europa. E pela Premier League vem de um 0-0 contra o Aston Villa e um empate em 1-1 contra o Everton. Pode ser um jogo interessante para buscar esse back Tottenham, mas essa odd de 1,44 eu vou ficar fora.
West Ham contra a equipe do Arsenal. Os últimos 5 jogos, o Arsenal perdeu 3 e venceu 2. A equipe do West Ham nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu outra. A equipe do Arsenal ocupa a 4ª colocação e tenta se manter entre os 4 primeiros colocados. A equipe do West Ham ocupa a 7ª colocação e ainda briga por uma vaga na próxima Liga Europa. Os últimos jogos entre eles, vitória do Arsenal, empate em 3-3 e vitória do Arsenal. A equipe do West Ham enfrenta a equipe do Eintracht Frankfurt no dia 5, semana que vem, e provavelmente vai poupar os principais jogadores nesse jogo contra o Arsenal. Na última rodada da Premier League, perdeu para a equipe do Chelsea por 1-0 e perdeu o primeiro jogo para a equipe do Eintracht Frankfurt. A equipe do Arsenal vem de vitória sobre o Manchester United e venceu o Chelsea fora de casa. Aqui pode ser um jogo interessante para buscar esse back Arsenal, mas eu vou deixar fora da nossa lista. Mas se o West Ham entrar com time reserva, pode ser bem interessante nessa odd de 1,80. Dando sequência, temos La Liga. Pela La Liga tem o jogo Barcelona contra o Mallorca, mas nessa odd de 1,29 eu vou deixar de fora. Não é possível que o Barcelona vai perder de novo para um time da parte de baixo da tabela. A equipe do Barcelona ocupa a 3ª colocação e a equipe do Mallorca ocupa a 17ª colocação. Mas o Barcelona nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Cádiz e perdeu para o Rayo Vallecano. A equipe do Mallorca nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Eu vou deixar fora. Pelo campeonato italiano temos Juventus contra o Venezia, odd de 1,20 para a equipe da Juventus. Eu não vou fazer nada. Eu acredito que a Juventus vai vencer essa partida, mas eu não vou colocar na nossa lista só para depois falar que foi mais um acerto. Eu não vou fazer nada em uma odd de 1,20. Empoli e Torino, eu estou fora desse jogo. Milan e Fiorentina pode ser um jogo interessante. A equipe do Milan liderando. A Fiorentina é a 7ª colocada. Nos últimos 2 jogos, a Fiorentina vem de derrota. A equipe da Fiorentina ainda briga por classificação. Vai ser um jogo bem aberto, eu acredito. Mas eu vou deixar fora. Udinese e Inter pode ser um jogo também interessante para ficar de olho nesse back Inter. A Inter vem de uma derrota, perdeu na última rodada, mas eu não vou colocar na nossa lista, eu vou deixar mesmo para o ao vivo. Se eu identificar que tem valor esse back Inter nessa odd de 1,53, eu vou buscar, mas no pré-live eu vou deixar fora. Roma e Bolonha, eu vou ficar fora desse jogo. A Roma tem um jogo no meio de semana pela Liga Europa e deve poupar os principais jogadores. Ligue 1, vamos para o jogo Mônaco contra o Angers. A equipe do Mônaco é 4º colocado, nos últimos 5 jogos são 5 vitórias e a equipe do Angers nos últimos 5 jogos 3 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, o Mônaco ocupa a 5ª colocação em 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Angers ocupa a 15ª colocação. Em 17 jogos venceu 2, empatou 9 e perdeu 6. Os últimos jogos entre eles, vitória do Mônaco, vitória do Mônaco, vitória do Mônaco e vitória do Mônaco. O Mônaco venceu os últimos 4 jogos. O Mônaco vem de uma goleada fora de casa, venceu o Saint-Étienne por 4-1. A equipe do Angers vem de um empate em 2-2 fora de casa contra o Clermont. Eu vou colocar o Mônaco na nossa lista de back nesse jogo. Dando sequência, Olympique Marseille contra o Lyon, eu vou ficar fora desse jogo. O Marseille com uma odd de 2,25 é uma odd bem interessante, mas a equipe do Marseille tem um jogo de volta pela Liga Europa no meio de semana e deve poupar os principais jogadores, por isso eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Botafogo contra o Juventude. A equipe do Botafogo tem uma derrota, uma vitória e um empate. A equipe do Juventude, um empate e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Juventude e empate. O Botafogo vem de um empate contra o Atlético Goianiense fora de casa. E a equipe do Juventude vem de uma derrota para o Cuiabá na última rodada, jogando em casa. Nesse jogo eu vou colocar o Botafogo na nossa lista de back. Lembrando que a equipe do Botafogo é uma equipe em formação ainda, então esse tende a ser um back mais complicado.
Corinthians e Fortaleza. A equipe do Corinthians deve poupar os principais jogadores para o jogo do meio de semana da Libertadores. Vai jogar fora de casa. Eu vou ficar fora desse jogo. Uma odd de 1,80 pode ser interessante para buscar esse back. A equipe do Fortaleza em 2 jogos não venceu ainda no campeonato, perdeu os 2. Provavelmente deve poupar algum jogador também para jogar a Libertadores no meio de semana, mas eu vou deixar esse jogo mesmo para o ao vivo. Coritiba e Fluminense pode ser um jogo interessante para buscar ter um back Coritiba aqui nessa odd de 2,45. Pode ser que o Fluminense poupe alguns jogadores, joga no meio de semana pela Sul-Americana e precisa vencer a equipe do Júnior Barranquilla. Eu vou ficar fora desse jogo também. Internacional e Avaí é um jogo interessante porque o Inter joga em casa, o Mano chegou e já deu uma arrumada no time do Inter. O Avaí vem fazendo um bom início de campeonato, em 3 jogos são 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Inter vem de 2 vitórias. Provavelmente aqui é um back internacional, mas nessa odd de 1,50, o Inter que não começou muito bem a temporada, eu vou ficar fora e vou deixar mesmo para o ao vivo. Dando sequência, vamos para a MLS. Temos o jogo New York City contra o San José. A equipe do New York nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do San José nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do New York ocupa a 6ª colocação. Em 4 jogos são 3 vitórias e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do San José ocupa a 26ª colocação. Em 3 jogos, perdeu as 3 partidas. Os últimos jogos entre eles, vitória do New York, vitória do New York, vitória do New York e empate. O New York vem de 2 vitórias jogando em casa e a equipe do San José vem de 1 vitória contra o Seattle. Aqui eu vou colocar também o New York na nossa lista de back. Dando sequência, vamos para o jogo Los Angeles contra o Minnesota. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Los Angeles são 4 vitórias e 1 derrota. E o Minnesota são 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Los Angeles ocupa a 4ª colocação. Em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa, a equipe do Minnesota ocupa a 11ª colocação. Em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, empate em 1-1, empate em 2-2 e empate em 1-1. A equipe do Los Angeles vem de vitória fora de casa contra a equipe do Cincinnati. E a equipe do Minnesota vem de vitória em casa contra o Chicago Fire. Vou colocar também a equipe do Los Angeles na nossa lista de back. E essa é a nossa lista para os jogos deste domingo. Back Chelsea, Mônaco, Botafogo, New York City e Los Angeles. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!